Existe ética sem a espiritualidade, sem a religiosidade, sem a busca pela salvação? Não, não existe ética sem essas coisas, pois a ética é, acima de tudo, um princípio espiritual. A ética não está na natureza terrena do ser humano, nas leis humanas, no seu cotidiano, mas a ética está naquilo que transcende todas estas questões banais, eleva o ser humano acima da dimensão terrena em que ele vive, em seu íntimo, não corporeamente, é claro, e faz com que ele anseie por conceitos mais elevados. Conceitos esses que lhe purificam o espírito. Quando o ser humano procura a salvação, ele se torna ético. Mas quando o ser humano não acredita na ideia de uma salvação, quando ele pensa que tudo se reduz à matéria grosseira, ele não tem como se tornar ético. Por mais que algumas pessoas insistam em afirmar que sim. Porque a ética, ela é acima de tudo um princípio atemporal, que vale em todos os diferentes tempos. A verdadeira ética era a mesma no tempo do Egito Antigo, no tempo da Grécia Antiga, no tempo de Roma, no tempo da Idade Média, no tempo da Renascença, no tempo da primeira Revolução Industrial e por aí vai. A ética, ela não muda ao longo dos tempos, pois ela é formada por uma série de princípios que embasam a vida humana. E estes princípios, eles não estão pautados na materialidade grosseira, mas sim na espiritualidade do ser humano. E quem não tem uma religiosidade, quem não acredita na espiritualidade, também não pode compreender e alcançar a verdadeira ética, pois ela é metafísica. As leis humanas, as leis jurídicas, elas não são aquilo que nós podemos chamar de ética. Muitas pessoas acreditam que, ao seguir as leis, elas estão sendo éticas, mas não é isso. O filósofo alemão Immanuel Kant, ele fez uma diferenciação entre o ético e o jurídico. É possível seguir as leis humanas, agir corretamente na dimensão do mundo jurídico, mas isso não quer significar que o ser humano seja ético, porque as próprias leis jurídicas, elas podem estar corrompidas quando elas são feitas por pessoas que não têm ética. Mas a ética, então, pressupõe o ser humano seguir princípios que o deixam em paz consigo mesmo, que partem da sua natureza interior e que atendam às necessidades da sua consciência interior. É quando o ser humano atende à vontade da sua consciência que ele está agindo eticamente. E quando ele apenas segue as leis terrenas sem seguir a sua consciência interior, por mais que diante dos demais aparentemente ele esteja agindo corretamente, isso não significa que ele esteja sendo ético, pois a ética pressupõe mais do que isso. A ética pressupõe a espiritualidade, a religiosidade e, acima de tudo, a busca pela salvação. É aquele que acredita que precisa se purificar de todas as maldades e salvar o seu espírito que compreende o que é a verdadeira ética, pois sem esta ética não é possível o ser humano alcançar a sua salvação. Jesus disse para Nicodemos que era necessário ao ser humano nascer de novo, que se ele não nascesse de novo, ele não alcançaria a salvação. E Nicodemos perguntou para Jesus assim: mas como é possível um homem voltar para o ventre da sua mãe depois de velho? E Jesus falou para ele: ora, tu és mestre entre os judeus e não entendes destas coisas? O que Jesus estava falando? O que Jesus queria dizer com nascer de novo? Nascer de novo significa nós nos tornarmos éticos. É nós resgatarmos a nossa consciência interior, recuperarmos a nossa verdadeira liberdade, que é espiritual
e não terrena e agirmos conforme a nossa consciência. Quando nós fazemos isso, nós nos tornamos éticos, e quando nós fazemos isso, nós também agimos com retidão diante de nós mesmos e também dos nossos semelhantes. Quem não busca a salvação não consegue ter uma compreensão elevada do conceito de ética, pois a ética ela se direciona para aqueles que querem buscar a sua salvação espiritual e não àqueles que vivem apenas na dimensão terrena e acreditam que ela encerre todas as possibilidades do ser humano. Pois quem não tem espiritualidade e acredita que a vida se reduza apenas à existência terrena, ele vive na superfície de si mesmo. Ele é uma pessoa rasa e não consegue se aprofundar acerca dos conceitos, dos princípios e dos fundamentos que tem dentro de si. E deste modo também não consegue compreender a ética, pois a ética, a verdadeira ética, nós somente a compreendemos e a praticamos a partir do momento que nós nascemos de novo, como disse Cristo, ou seja, a partir do momento que nós nos tornamos e vivemos como seres espirituais. Como seres meramente materiais, nós não temos como ser éticos. Nós seguimos as leis humanas, nós seguimos o politicamente correto, nós seguimos as regras corruptas dos homens, nós seguimos o mundo, mas nós não seguimos a vontade de Deus. Nós só seguimos a vontade de Deus quando nós almejamos do fundo do nosso coração a salvação, e a partir deste momento nós compreendemos a verdadeira ética, nos tornamos éticos e agimos eticamente na vida terrena. Hoje, nos dias atuais, o termo ética ele foi banalizado. As pessoas confundem a ética com as próprias leis terrenas, com as leis cotidianas, sendo que são coisas completamente diferentes. A ética diz respeito ao lado espiritual do ser humano, e o direito, o mundo jurídico, ele diz respeito às questões externas do ser humano no seu convívio, nas suas relações com os demais, na sua existência material. Mas é fato que é a ética que deve orientar as leis humanas. Quando as leis humanas são construídas a partir da ética, se tornam leis corretas e leis justas. Algo que nós não podemos ver aqui no Brasil, por exemplo, porque as leis elas são escritas por pessoas que não são éticas, por pessoas oportunistas, pessoas materialistas, egoístas e que pensam apenas em si mesmas, que não têm uma compreensão do espírito, da consciência interior e que não acreditam na ideia de uma salvação. E como pessoas assim podem ser éticas? Não podem ser. E pior, como pessoas assim podem construir ordenamentos jurídicos que sejam corretos? Não podem, porque pessoas que não têm ética não se capacitam a escrever leis e regras para a sociedade. E quando pessoas corruptas escrevem leis e regras para a sociedade, surge o que nós temos aqui no Brasil: leis depravadas, leis corruptas e leis que apenas desencaminham os seres humanos, porque os autores destas leis não compreendem o que é a verdadeira ética, e esta somente pode ser alcançada por aquele que busca do fundo do seu coração a salvação espiritual. Sem a busca pela salvação não há ética. Não é possível chegar a uma compreensão profunda da verdadeira ética. Certo? Valeu, gente. Um abraço e até mais.